painel com o tema Rumos do Marketplace, que será mediado pela Sandra Turk, CEO da Digitalents, a quem convidamos para que retorne ao palco. Convidamos para compor este painel de debates Paulo Madureira, diretor de Marketplace, Soluções e Serviços da Via Varejo. Paulo atua ativamente na construção da estratégia omnichannel da empresa e na rentabilização dos negócios por meio de soluções de full commerce e advertising. Formou-se em Tecnologia da Informação pela FATEC e possui MBA em e-Business pela Universidade Antônio de Nebrija, em Madrid. Bem-vindo, Paulo. Nossa próxima convidada é Cristina Farjalá, diretora de Marketplace do Mercado Livre. Cristina é responsável por manter o crescimento das vendas e da receita e ampliar o mix de ofertas nas categorias do maior e mais completo Marketplace da América Latina. Com 22 anos de experiência em bens de consumo, varejo e consultoria estratégica, Cristina já ocupou cargos de gestão em grandes empresas. É engenheira química formada pela Poli da USP e possui MBA pela Harvard Business School. Bem-vinda, Cristina. Convidamos também para que faça parte deste painel Carlos Alves, que é diretor de Marketplace da Magazine Luiza. Carlos é engenheiro de produção pela Unifei e é também presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá, vice-presidente da Associação Brasileira de Lojistas de E-Commerce e diretor de Marketplace da Abicom, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, e foi um dos precursores do Marketplace no Brasil. Bem-vindo ao nosso painel, Carlos Alves. Completando o painel, temos o prazer de apresentar Luiz Escobar, Head of E-Commerce do Carrefour Brasil. Escobar tem passagens pelos principais players do mercado, tendo sido anteriormente VP comercial do Buscapé, diretor comercial e marketing da Multiplus, diretor executivo da Cenova.com. É engenheiro de produção pela PUC do Rio de Janeiro, com extensões em Harvard Business School, Massachusetts Institute of Technology, Universidade da Pensilvânia, The Wharton School e MBA pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Luiz Escobar. Sandra, é com você. Bom dia a todos, bom dia novamente. Eu queria começar querendo entender de vocês, assim, como é que vocês têm observado a evolução do Marketplace aqui no Brasil nos últimos 5 anos, né? Principalmente o Carlos, aí, que foi um dos precursores, o Luiz também. Como é que vocês têm visto essa evolução ao longo desse tempo? Vai lá, Carlos. O som está ok? Alô? Tá. Bom, eu acredito que o primeiro momento, na primeira onda do Marketplace no Brasil, existia uma desconfiança muito grande do lojista, porque era uma onda que eles acreditavam que os grandes varejistas, que se tornaram e têm se consolidando como os principais portais de Marketplace, queriam entender sobre o produto deles para efetivamente comprar e depois acabar com eles. Então, foi difícil esse convencimento no momento inicial. As tecnologias não estavam preparadas para essa integração de catálogo, para essa gestão de produto. Então, eu acho que os 2 primeiros anos, ou o primeiro ano em especial, foi um ano de muita desconfiança e muito namoro, né? Quando você olha, a única referência parecida que existia na época era o Mercado Livre, mas, ao mesmo tempo que era uma referência, era completamente diferente naquele momento o conceito. Então, acho que o primeiro ano foi um ano de aquele namoro com bastante desconfiança, até que as pessoas foram entendendo que, para o Marketplace, não era isso que eles estavam olhando, e sim a conversão através do volume de sortimento, e sim um outro modelo de negócio que é realmente completamente diferente, simplesmente de comprar e vender produto. E eles começaram a enxergar ali como uma oportunidade de canal de venda. A partir desse momento, eu acho que as coisas começaram a ficar muito mais simples. Aí surgiram os outros, né? Começou o Extra, acho que foi o primeiro, depois Walmart, depois Submarino, e aí as outras bandeiras dessas empresas foram aderindo, e aí sim ganhou, passado o primeiro ano, ganhou
bastante preponderância e maturidade, e as pessoas começaram a enxergar positivamente, e aí a onda começou a se construir já uma onda positiva do segundo ano em diante. Bacana. Acho que é isso. Luiz. Acho que o Carlos falou muitíssimo bem. O que eu tenho a acrescentar aqui é que eu tive uma passagem na minha vida no Ponto Frio, ainda quando o Ponto Frio era Globex, né? Era uma empresa não junto lá com Casas Bahia, etc. E eu fui o diretor do atacado do Ponto Frio. O Ponto Frio tinha uma operação de atacado, e ali eu comecei a conhecer o Brasil que revendia produtos, né? O Brasil pequenininho, de comerciantes pequenos que revendiam produtos. E, do outro lado, quando eu estava lá na Nova.com, eu fui um dos principais incentivadores de dizer, temos que ser o primeiro a lançar Marketplace. Mas eu mesmo dizia o seguinte, temos que lançar, temos que ser o primeiro, porque isso vai ser um negócio de 200, 300 players no máximo. Sellers, né? Quando eu falei players aqui, de vendedores, no máximo, porque não tem mais gente do que isso no Brasil com capacidade para estar. E eu estava totalmente enganado, graças a Deus. Né? Eu queria sair na frente porque eu queria pegar esses 200, 300 caras e fechar eles conosco, na época. Mas, assim, não dava para ver, a olho nu, a transformação que tinha no Brasil de empreendedorismo, né, de gente querendo se conectar seus negócios, vendo a oportunidade de usar marcas de varejo tão estabelecidas, quanto as que o Carlos citou, para poder chegar mais rápido no consumidor final e fazer o seu negócio decolar com um investimento praticamente nenhum. Então, acho que isso foi o que realmente pegou, e hoje os números são todos de milhares, quando se fala de revendedores, né, de sellers nos marketplaces, e de milhões, quando se fala de itens colocados à venda. Legal. Queria ouvir a opinião da Cris com relação a essa questão justamente de oportunidades que você vê no marketplace. Olha, na hora que a gente olha o que aconteceu nos últimos anos, né, o crescimento, se a gente olhar o número de 2006, os marketplaces representavam 6% do comércio eletrônico na América Latina. Quando a gente olha 2017, eles já capturaram 20% desse mercado. Quer dizer, eles estão ganhando share. E eu paro para pensar um pouco, por que isso está acontecendo? E eu comparo o marketplace a um grande shopping center. E o que quer um cliente, um consumidor de shopping center? Ele quer entrar e resolver a vida. Então, eu acho que isso aconteceu, esse fenômeno aconteceu nos últimos anos, porque funciona muito bem para o consumidor. O consumidor entra e quer resolver a vida. Ele quer encontrar o que ele precisa lá dentro. Ele quer ter a logística, ter certeza que ele vai receber. Ele quer conseguir pagar facilmente. Então, o consumidor foi para o marketplace. E esse tráfego, né, tudo que o lojista quer é tráfego de consumidor. Então, esse tráfego de consumidor trouxe cada vez mais lojistas. Então, isso virou um ciclo virtuoso. E eu acho que isso explica muito o que vem acontecendo com os marketplaces nos últimos tempos. Tem uma série de desafios. E o primeiro deles é, na hora que você tem uma série de lojistas vendendo lá dentro, como o Escobar mencionou, o consumidor começa a ficar um pouco inseguro, né? De quem que eu estou comprando? Será que vai chegar o que eu comprei? Será que realmente vai chegar o produto que eu comprei? E será que eu vou ter garantia? Então, aí, a preocupação com o nível de serviço que os marketplaces começaram a ter, principalmente nos últimos anos, para dar essa garantia para o consumidor, mais uma vez alimenta esse ciclo virtuoso. Né? Então, o consumidor vai lá, resolve a vida e ainda tem a garantia do serviço pelo marketplace. Para o lojista, tem um tráfego enorme de consumidores lá dentro, um serviço facilitado, então o meio de pagamento está facilitado, quem vai trazer o tráfego está facilitado, quem vai fazer campanha de marketing está feita. Então, funciona para os dois lados muito bem. Então, é um modelo que cresceu muito nos últimos anos, porque funciona para o consumidor e funciona para o lojista. Muito bom. Explica para a gente, Paulo, o que a Via Varejo está fazendo com o novo projeto de vocês, que é o Full Commerce. Acho que faz um gancho perfeito com esses pontos que foram comentados anteriormente, porque esses lojistas, né, que estão nesse novo mundo,
né? Estão recebendo essa audiência, estão desfrutando da oportunidade de vender cada vez mais, muitas vezes amparado por marcas fortes, como a Casas Bahia e Ponto Frio e outras tantas marcas já comentadas aqui. Na medida em que ele começa a crescer, ele começa a precisar de amparo, e de acolhimento e de estrutura que possa ajudá-lo a prestar esse serviço para esse consumidor. E dentro ali da Via Varejo, né, uma das nossas grandes apostas é colocar a nossa infraestrutura, os nossos ativos, ou melhor, as nossas capacidades à disposição desses lojistas. Então, se você vê hoje aqueles caminhõezinhos da Casas Bahia carregando produtos nossos, em breve vão estar carregando produtos de lojistas de marketplace também, né? E aí a nossa função aqui é realmente de patrocinar e ajudar o desenvolvimento desse negócio. Quer dizer, a gente já entendeu que lojista de marketplace é um grande parceiro que acaba criando esse ciclo virtuoso, né? De mais audiência, mais produto, eu volto porque lá tem o produto, portanto gera mais audiência, amparado por uma qualidade de serviço que a gente pode ajudar esses lojistas oferecendo os nossos 26 CDs, a nossa malha logística e mais toda a infraestrutura de atendimento que a gente já tem para atender as nossas lojas, a serviço dos lojistas de marketplace, pode ser uma grande oportunidade, tanto de crescimento para a própria marca como tal, quanto para esses lojistas que estão integrados conosco. Muito bom. Sim. Aproveitando, então, esse gancho, eu queria ouvir do Carlos a questão de como é que é esse processo, né, de seleção dos sellers que vão fazer parte do marketplace, no caso do Magazine Luiza. No caso específico do Magazine Luiza, existem 2 processos de seleções e a gente realmente foi bastante criterioso na entrada. O Magazine Luiza tardou um pouco para entrar nesse mercado. Então, quando a gente entrou, faz 1 ano e meio que o Magazine Luiza entrou no marketplace, os outros players já estavam aí consolidados, e aí a gente pode tirar aprendizados do que funcionou, do que não funcionou, nos outros que a gente tinha contato, ou que eu tive contato com todos eles. E a primeira coisa que a gente avaliou é que existe já uma onda, hoje a Bicom estima em torno de 7 mil vendedores, não indústrias ainda. Existem um volume de vendedores com nível de maturidade e estrutura para estar presente nesse marketplace ou nesses canais de venda. Nesse momento, a estratégia nossa foi entender que, como a gente estava começando e o consumidor estava no centro da nossa estratégia, como o consumidor bem atendido, a gente precisava que todo seller ou todo parceiro que entrasse já comungasse desse propósito conjunto. E aí nós criamos um processo de entrada realmente bem criterioso, que avalia questões fiscais, avalia financeira, avalia a reputação deste cara em outros marketplaces, inclusive, para a gente ver se essa parceria ela ia ser efetiva para dar a satisfação para o consumidor. E o segundo momento é, depois que está, continua avaliando a qualidade do serviço prestado. Mas a entrada realmente foi com bastante critério, porque a gente entendia que já existia um universo grande de lojistas que já estavam operando nesse modelo de negócio, que já tinham maturidade para isso e tinham históricos positivo ou negativo, dependendo da maneira como conduziu o seu negócio, e a gente lançou mão de utilizar dessa informação para começar primeiro com os melhores e depois indo gradativamente, entendendo para que lado o nosso negócio conduzia, garantindo que o consumidor final tivesse uma boa experiência de compra com o Magazine. No fim, o que a gente quer é que o consumidor não se frustre, né? Que o consumidor compre, saiba que o nome do Magazine está ali, saiba que nós vamos garantir a entrega ou, em caso de frustração, a gente vai estar ali apoiando para que ele não se incomode demais com algum problema que possa acontecer. Então, nós criamos um critério de entrada. Hoje, 30% dos parceiros que tentam vender dentro do Magazine são negados. São negados. São negados. Ah, legal.
Luiz, eu queria ouvir da sua experiência, como é que você vê a questão dos fabricantes também querendo fazer parte do marketplace, né, para ir direto para o consumidor? Bom, esse é um fenômeno, o fenômeno da desintermediação é até maior do que o dos fabricantes. Ou seja, no mundo inteiro tem aí um movimento, né, tentando desintermediar para tirar margens ao longo da cadeia e poder chegar de forma mais acessível ao consumidor final. Mas acredito que o da indústria, ele não é isso. A indústria quer primeiro preservar a marca dela, né? Então, dado que ela está vendo um movimento de desintermediação e os varejos já grandes, ficando cada vez maiores através do seu marketplace, é importante para ela fincar pé, né, da sua marca na cabeça do consumidor, ali, aonde não é caro estar presente, porque você só paga se você vender, né? Então, tem uma relação que é diferente de você comprar anúncio em qualquer mídia, né? Então, tem uma conotação de estar lá para estar presente de marca, e uma outra muito importante, que é tentar conhecer o consumidor mais de perto, né? Porque da maneira como a indústria é acessada através de um marketplace, ela consegue conhecer, ter mais dados de consumidor e ver como é que o produto dela, como é que a oferta dela está chegando para o grande público. Né? Isso no meu entender, são os dois eixos mais importantes que fazem a indústria estar dentro dos marketplaces. Porque não é que aí ela esteja querendo desintermediar o varejo, não faz sentido, porque ela está pagando justamente para o próprio varejo para estar lá, né? Mas numa outra modalidade. Então, acho que é muito mais uma presença de marca e de tentar entender o consumidor para melhorar a sua oferta. Legal, Luiz. Você quer complementar alguma coisa nesse ponto, Paulo? Eu acho que nessa força, né, ou nessa relação que existe entre o varejo e a indústria, a integração da indústria dentro do marketplace, como o Escobar comentou, é um ganha-ganha. Quer dizer, a indústria, como se sabe, investe em mundos e fundos para poder conhecer esse consumidor cada vez mais. A forma pela qual se conseguia essa informação era muito custosa. O marketplace é uma excelente chance dela obter essas informações, fazer alguns testes de conceito de maneira muito ágil e rápida. E também, eu acho que começa a se estabelecer essa nova regra do mundo de negócios, que é da cooperação, né? Não é só eu ganho e você perde, mas como é que a gente faz negócios juntos e consegue desenvolver e todo mundo ganha, e inclusive o principal, que é o consumidor, né, que vai poder ter acesso a isso de uma maneira ágil, qualidade e serviço. Então, nosso papel aí com a indústria é esse, né? É como é que a gente cria uma parceria para conseguir tirar o melhor dos mundos dos dois negócios. Maravilha. Eu queria ouvir da Cris a questão, justamente, no Mercado Livre não existe esse processo seletivo, né, de quem são os sellers que vão atuar no marketplace. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona até como gerador de oportunidades o Mercado Livre no mercado geral. O Mercado Livre nasceu, que a gente fala, para democratizar o comércio, né? Então, a entrada de vendedores no Mercado Livre é livre, né? Qualquer um pode entrar e vender. Não quer dizer que qualquer um vá vender no Mercado Livre, porque como é que a gente garante a experiência do nosso consumidor? Um pouco o que o Carlos estava falando aqui. A gente tem um sistema de reputação dos vendedores, porque hoje são 9 milhões de vendedores vendendo no Mercado Livre, são no Brasil 120 mil famílias vivendo da renda do Mercado Livre, mas do outro lado eu tenho o meu consumidor, o consumidor que confia no Mercado Livre, o consumidor que eu trouxe, né, que eu gerei um tráfego, que eu fiz investimento de marketing para trazer e que eu preciso garantir o serviço dessa pessoa. Então, como a gente faz hoje? A gente tem um sistema de reputação que é baseado em 2 fatores. O primeiro é o tempo de postagem que o vendedor, depois que ele recebeu o pedido aprovado, ele posta o produto, e isso tem que ser menos do que 24 horas.
porque a gente sabe que o consumidor, depois que ele comprou, ele quer receber rápido o produto. E o segundo é a porcentagem de reclamação. E para o vendedor ser qualificado como verde no Mercado Livre, e vendedor que vende no Mercado Livre tem reputação verde, ele precisa ter menos do que 5% de taxa de reclamação. Então, a gente não inibe a entrada, muito pelo contrário, é livre. A gente gosta de ter uma quantidade grande de vendedores, porque a gente gosta de ter uma quantidade grande de produtos disponível, mas a gente exige, sim, um bom serviço para o consumidor. E o vendedor que tem algum problema e cai do verde para o amarelo, né, o termômetro vai vermelho, laranja, amarelo e verde. O vendedor que cai do verde para o amarelo perde 70% das vendas imediatamente, porque o consumidor olha aquele termômetro e ele compra de quem está verde. Então, apesar de eu não inibir a entrada, eu controlo o nível de serviço, porque, no final das contas, é o meu consumidor, é o consumidor que entrou no site do Mercado Livre, no app do Mercado Livre, que tem um programa de fidelidade com o Mercado Livre. Então, eu preciso garantir um serviço. Muito bom. Continuando até nesse tópico, o Carlos havia comentado alguma coisa sobre o seller que comete algum problema, que tem algum problema, inclusive num outro marketplace, também é penalizado de alguma forma lá, né? Quer dizer, esse controle existe. Então, se o seller cometer algum problema na Via Varejo, ele vai também acabar tendo impactos no Magazine Luiza, não é isso? Na verdade, a gente tem dois momentos. No momento da entrada, essa informação ela é mais importante, ela é muito considerada, e ao longo do processo da vida de parceria, ela é monitorada. Então, o que a gente entende é que o parceiro ele não consegue ser duas pessoas. Ele é uma e ele tem a qualidade de serviço que vai prestar serviço para um ou para outro. A preocupação da gente seguir monitorando a reputação dele nos outros marketplaces é que a gente enxerga que ainda existe, isso é uma onda que eu imagino que vai mudar, mas ainda existe, muito lojista que olhou para isso como uma oportunidade, como um canal de venda, e está correto, é ok, mas não se preparou adequadamente para trabalhar com muitos canais de venda. E, no momento que acerta um determinado produto ou uma linha de produtos em algum marketplace e trabalha em modelos de cross-docking ou modelos de não estoque, né, porque aí cria um estoque virtual e aí vende primeiro para depois comprar, historicamente a gente percebe que isso dificilmente funciona, principalmente em curvas e em momento de grande sazonalidade. Black Friday ou Dia do Consumidor que acabou de passar, ou outras datas que nós fazemos um esforço de mídia muito grande. No Magazine a gente tem uma data muito própria nossa, que a gente faz um esforço de mídia muito grande. Então, no momento da entrada, a gente tira uma fotografia para entender como ele está operando com o mercado e qual é o respeito que ele tem com o consumidor. O monitoramento na sequência é muito mais para seguir, de novo, garantindo a qualidade do atendimento ao nosso cliente final, né? E até que a gente perceba que essa onda de sellers ou parceiros operarem em multicanal já está dominada, a gente precisa seguir controlando ou olhando para garantir que ele não se perca, e às vezes a gente quer proporcionar uma oportunidade para ele crescer e desenvolver o negócio dele, e a gente acaba sendo parte ou meio que destrói ou que atrapalha até a empresa, e nunca esse não é o nosso objetivo. Ok. Paulo, quer complementar? Sim, a gente, só para a gente poder olhar sobre uma outra perspectiva também, vou levantar um tema que a Cris falou e juntar com o que o Carlos comentou. Como empresas grandes, e aí que são guarda-chuvas para todos esses lojistas, você corre ou começa a estabelecer uma série de controles ou mecanismos para garantir que tudo funcione bem e sempre com o consumidor no centro, né? E existem ferramentas, que a Cris comentou aqui, daquela corzinha verde e amarela, né? Hoje em dia, muito mais do que o nosso próprio controle, quem está avaliando os lojistas são os consumidores finais. E a capacidade de que isso aconteça dentro da plataforma é que permite criar o ciclo virtuoso. Que assim como tem um lojista que a gente está preocupado,
que tem uma situação difícil aqui e ali, e não sendo uma questão mais de idoneidade, alguma coisa assim, a gente tem também o papel de desenvolver e ajudar esse lojista a crescer. Quando ele recebe uma avaliação positiva e o caminho feliz se realiza, ao contrário, ele começa a desenvolver e a crescer cada vez mais, e os clientes vão gostando, ou seja, a plataforma de marketplace, na verdade, derruba a primeira barreira, porque a nossa marca está ali para dar credibilidade, e ele, sendo um lojista que trabalha bem e quer desenvolver o seu negócio, a própria avaliação dos consumidores e o tráfego que a gente leva permite um grande desenvolvimento de negócio num espaço de tempo muito menor do que se ele tivesse que fazer sozinho. Então, tem esse lado da avaliação do lojista, o lado positivo também, e os benefícios que essa avaliação pode trazer para o desenvolvimento dos dois negócios, né, da plataforma e do lojista como tal. Maravilha. Luiz, como é que está sendo essa experiência lá no Carrefour de avaliação? Vocês têm esse modelo também? Também temos, também temos. Acho que isso hoje assim, não dá para não ter, né? E a gente, como entrou depois, né, somos aí o mais novo nisso, a gente tem a vantagem de olhar a experiência dos outros que já estão fazendo e escolher, acho que, um bom caminho nesse sentido. Então, a gente tem um pouquinho aqui de cada experiência colocada, no sentido de preservar, né, a qualidade do Carrefour. É muito importante preservar a relação da marca Carrefour com o seu consumidor, mas também de dar oportunidade para que a maioria dos sellers consiga se juntar a nós e construir juntos aí um marketplace bastante poderoso. A gente começou basicamente em setembro do ano passado, agosto, setembro, foi quando a gente começou efetivamente a vender, e hoje já estamos passando de 10% da nossa venda via marketplace, o que significa que a proposta está sendo muito bem aceita pelo consumidor. Excelente. Cris, conta um pouquinho para a gente, você falou sobre app, o uso do app, como é que você está vendo a experiência do nosso consumidor aqui no Brasil para o m-commerce, né, para o mobile commerce? Como é que está sendo lá para vocês no Mercado Livre? O mobile era uma tendência e não é mais tendência, é realidade, né? Veio para ficar, efetivamente. O celular é o device que o primeiro device que a pessoa pega na hora que ela acorda, né? E é o último que ela deixa na hora que ela vai dormir. Todo mundo dá aquela olhadinha no celular antes de dormir, né, e colocar no criado mudo. A gente vê pessoas dentro de lojas com o celular ao mesmo tempo. Então, a pessoa está lá pesquisando o preço para ver se ele está fazendo uma boa compra ou não. Então, o que era uma tendência virou uma realidade. Há 2 anos atrás, 16% das compras online no Brasil já eram feitas através do celular. Esse número na Ásia era 65%. No Mercado Livre, no Brasil, mais de 50% das vendas já são feitas através do celular. E se olhar nas gerações mais novas, tem pessoas que não têm desktop, que não têm notebook, né? Elas estão fazendo tudo no celular. Então, eu falo, para quem não começou ainda no comércio eletrônico, começa primeiro no celular, né? Pensa no site no celular. E uma outra coisa que é super interessante, a paciência do consumidor, o tempo de carregamento da página no celular é baixíssima. A tolerância são 3 segundos. Assim, a pesquisa se a página não carregar em 3 segundos, o consumidor desiste. Isso assim, 1, 2, 3, cansei. Então, é impressionante. O site tem que carregar muito rápido, e a gente fala, tem uma série de coisas que tem que acontecer. O anúncio tem que carregar muito rápido, não pode ser HTML, tem que ser texto plano, porque o consumidor abandona e você perdeu a venda. Basicamente, ele saiu da tua loja. Então, tem a onda dos apps, né? E uma concorrência enorme pelos apps, porque também quantos apps você pode ter no seu celular, né? Quantas vezes você vai mudar de página. Então, e o marketplace está muito bem posicionado quando você pensa no app, porque que app você vai baixar, o que resolve a tua vida, né? Quantos apps você vai ter. E o app facilita muito a vida, é muito mais fácil do que você tentar entrar no site no celular, né? Então, é uma tendência que veio para ficar, para a gente já é 50% da venda, e a gente acredita
que vai crescer ainda mais, né? Tem crescido e vai crescer ainda mais. E quem não está no celular devia realmente correr para resolver isso. Legal. Quando a gente fala de baixar aplicativo, né, a gente tem que lembrar que agora a marca que quer ter um aplicativo, ela tem que disputar o hardware do cliente, né? Então, é share of hardware. Antigamente, a gente falava de share of market, share of heart, e agora a gente fala de share of hardware, porque você vai ter que conquistar um espacinho na máquina do seu cliente. Então, seu app tem que ser realmente relevante e tem que ter recorrência no uso, né, para poder permanecer ali naquele hardware, né? Como é que está a experiência da Via Varejo nessa questão mais de atendimento multicanal, omnicanal? É curioso, né? Porque enquanto a Cris estava comentando aqui da pessoa no celular, na loja física, essa é uma das grandes apostas que a gente tem, né? Então, a Via Varejo vem investindo intensivamente na renovação e na atualização das nossas lojas. Uma das grandes apostas é disponibilizar para os nossos clientes o Wi-Fi gratuito. E isso permite, primeiro, quebra um paradigma, né? Porque você está facilitando que o cliente tenha acesso a informações, inclusive fora do seu ambiente. Por outro lado, é uma grande oportunidade de estar em contato com esse cliente, de saber que ele está visitando a sua loja, de monitorar outras tantas informações fundamentais para o desenvolvimento do negócio. E aí, pois bem, esse cliente visitando a loja, no mobile, a gente migra para o papel, né, do celular na mão do vendedor também. Então, a gente aposta muito, né, hoje na integração e na multicanalidade, quer dizer, o nosso cliente poder comprar no nosso site e retirar produtos na nossa loja, e acredita também na loja como um grande instrumento de venda, tornando a loja quase que um marketplace local, onde a gente deve integrar aí na mão do vendedor um aparelho no estilo celular, com catálogo extenso, incluindo produtos, tanto próprio, que só existe no site e não está no portfólio da loja, quanto produtos do marketplace. E aí a oportunidade de abordar um cliente na loja e oferecer um catálogo infinito. Vem de novo o papel, né, do celular, tanto na mão do vendedor, ou quanto o cliente tendo acesso para poder ter o seu acolhimento e tudo ser resolvido num único ponto, mesmo visitando uma loja que, no passado, tinha suas restrições de espaço e de produtos. Então, essa é uma das grandes apostas que a gente está fazendo aí para a multicanalidade. Muito bom. No Magazine Luiza, Carlos, a gente já ouve há bastante tempo essa história de que ele é um dos precursores, né, como omnichannel. Hoje, com o marketplace, isso aumentou, essa experiência se ampliou? Como é que está? Sim, muito. Na verdade, isso que o Paulo está comentando já é uma realidade no Magazine Luiza, né? O Frederico anunciou no final do ano, na carta aos acionistas, justamente esse rollout para todas as lojas do Magazine. Hoje, todos os vendedores do Magazine já utilizam o celular como o seu instrumento de venda para fazer a pré-venda ou, inclusive, finalizar a venda diretamente pelo celular, sem precisar um segundo ponto de contato na loja. E, no final do ano, a gente rolloutou, e agora estamos ampliando os parceiros nesse grupo de lojas. A gente rolloutou para todas as lojas. No início eram 30 parceiros, agora vamos estender a todos os parceiros que hoje já trabalham com o Magazine Luiza para terem seus produtos ofertados diretamente na loja física, com uma experiência de loja física, porque ele compra, ele sai o cliente, eu vou pegar dois estereótipos até para explicar. Você pega um cliente mais tradicional, mais no modelo que vai na loja e que quer sair lá com alguma coisa na mão, um papelzinho, às vezes comprava por encomenda, era um produto que não estava ali, que ia chegar, que estava no centro de distribuição. A experiência é exatamente a mesma, né? Ele vai lá, ele compra, ele sai com papelzinho, com recibo, com tudo direitinho, e o produto chega na loja ou chega na casa dele, dependendo da escolha que ele faça. Essa antiga multicanalidade que virou uma omnicanalidade, um omnichannel, é justamente dar a oportunidade para o consumidor escolher
o que é mais conveniente a ele, né? De que forma ele quer comprar, de que forma ele quer receber, e usando a nossa malha, a gente consegue fazer isso com um nível de controle da informação e de eficiência muito maior. Então, se a gente imaginar que nós estamos falando aí em mais de 900 lojas espalhadas no Brasil, com uma malha rodoviária que atende no máximo em 2 dias em todas as lojas, a gente coloca tudo isso à disposição dos parceiros para que eles utilizem a nossa malha. Então, na prática, o cliente pode, lá no Acre, comprar um produto, lá no interior de Minas, ele pode, que é um seller, ele vai ali, embala e deixa dentro da loja do Magazine Luiza, e em 2 dias isso chega lá no Acre para ser entregue na casa da pessoa, por um funcionário do Magazine Luiza ou dentro da loja. E aí ele pode comprar isso pelo app, ele pode comprar isso na loja, ele pode comprar no M-Ponto, ele pode comprar no site. E aí, todas as maneiras que ele quiser comprar, ele vai ter sempre a mesma informação, o mesmo prazo, o mesmo produto, o mesmo preço, e aí isso efetivamente é a omnicanalidade completa, né? O app, a gente ainda tem um adicional que a gente não utiliza dados do cliente, então a gente ainda dá para ele, se ele baixar o app e utilizar, a navegação é gratuita para o consumidor. Bacana, muito bom. Vamos mudar um pouquinho só de tópico. Eu queria ouvir da Cris, quais as categorias ou produtos mais vendidos no Mercado Livre? Olha, a categoria mais vendida em valor no Mercado Livre é Consumer Electronics. Então, celular é um campeão de vendas. E celular é um produto bom de vender, né? Um ticket alto, um produto pequeno, de logística fácil. Então, celular vende muito bem. Informática é uma outra categoria que a gente vende muito bem. Linha branca também. Depois, tudo que é casa e decoração. Tudo que vai dentro da casa e não vai na tomada, também é uma outra categoria que vende muito bem em valor. Se a gente pensar em unidades de produto, as categorias de moda vendem muito bem, elas não têm um ticket médio muito alto, então elas são muito representativas em unidades, né, em valor um pouco menos. E uma categoria que, historicamente, sempre foi muito bem no Mercado Livre e continua indo é autopeças. Então, é muito interessante, a gente tem esse recall de ser um grande vendedor de autopeças, então, e acessórios, tudo que são DVDs para carros, kits multimídias, pneus, vendem muito bem no Mercado Livre também. Curioso. E lá no Carrefour? Você pode contar para a gente quais as principais Carrefour, categorias? também, Consumer Electronics são as principais categorias do Carrefour, liderados também pelos celulares, mas o Carrefour é muito bom de televisão também. O Carrefour vende muito bem em televisão, é uma categoria que vai muito bem conosco. E que, para nossa sorte também, depois de um tempo indo muito mal no Brasil, voltou a ir muito bem ano passado como categoria, né? E acho que a gente aproveitou bastante essa onda. Mas temos uma característica muito forte de sermos vendedor de fralda também. Então, veja, né, o Mercado Livre falou do vestuário, a autopeça, a gente tem da fralda, a televisão. Essa é a característica de quem tem um sortimento muito amplo, né, e uma marca muito forte. Acolhe um espectro de consumidor muito grande que acaba comprando de tudo. E vale lembrar que agora a gente entrou com alimentos também, né, no online, colocamos o nosso pé nisso e queremos crescer bastante. E está indo bem? Está indo bem, para o início está indo muito bem. Nós somos aí o primeiro a ter uma plataforma integrada de alimentos e não alimentos. E quando eu falo integrado de alimentos e não alimentos, eu não estou falando de vender um uísque isoladamente ou É supermercado mesmo. É o supermercado, a sua compra de supermercado e a compra da televisão, da geladeira, do celular na mesma plataforma. Na mesma plataforma, na mesma navegação. Muito né? bom. Isso muito bacana e está sendo uma experiência muito prazerosa lançar isso. Legal. E lá, Paulo, quais as categorias mais vendidas na Via Varejo?
Aqui a gente já falou os principais, e é interessante como você pegar o perfil do mercado e de cada uma das nossas lojas, ainda que exista alguma preponderância, é mais ou menos comum, quer dizer, eletrônicos, TVs, informática, linha branca, utilidades domésticas. Agora, o que eu gostaria de trazer como diferencial ou como um aspecto específico aí da Casas Bahia é a nossa relação ou, vamos dizer assim, a nossa intimidade com o assunto móveis, né? Porque Casas Bahia sempre foi um grande vendedor de móveis, tem a Bartira como uma indústria do grupo e aí fazendo um grande sucesso e vendendo muitos móveis. E, aliado a isso, né, ainda que a gente tenha uma fortaleza muito grande, uma expressão muito grande a respeito desse assunto, como esse ambiente é favorável para o desenvolvimento de marketplace da indústria moveleira. Então, esse é um mercado absolutamente pulverizado, tanto do ponto de vista de produção local, quanto o aspecto de venda absolutamente regional. Você ter, são as benesses da plataforma, né? Quer dizer, quando um vendedor de imóveis do Sul podia entrar em contato para entregar para um cliente aqui em São Paulo, e dentro do marketplace da Casas Bahia, esse caminho se realiza ou se viabiliza, né? Então, para que você tenha uma ideia, e é tão pulverizado que a penetração, né? A gente fala aí que o marketplace em algumas empresas representa 30% da venda, 25% da venda, etc. Na categoria móveis, na Casas Bahia, que tem um sortimento próprio bastante relevante, é superior aos 30%. Ou seja, então os lojistas vieram e ocuparam um espaço relevante e entregam uma experiência, né, de móveis e decoração relevante para o nosso consumidor. Interessante. Então, e aí a gente, de novo, está trabalhando, né, em parceria com essa indústria e com esses lojistas para trazer também as nossas capacidades em benefício deles para fazer o desenvolvimento desse negócio. Muito legal. Carlos, eu queria que você contasse um pouquinho, de repente tem gente aqui que quer virar um seller, né? Quais as dicas mais relevantes que você poderia dar para quem ainda não está participando, né, dessa oportunidade que é o marketplace? Vamos lá. Eu acho que a primeira, para desmistificar, para você trabalhar no marketplace, você não precisa ter um e-commerce. Essa é a primeira, porque eu vejo muita gente preocupado em montar uma loja virtual para depois ter como objetivo principal o marketplace, e uma coisa não tem absolutamente nada com a outra. Você pode ser um dono de uma loja física e colocar o seu estoque à disposição através de ferramentas ou integradores e vender nos marketplaces. Então, essa é a primeira grande dúvida que a gente sempre esbarra e que eu queria deixar como dica. Você quer vender no marketplace, você pode vender diretamente como outro canal de venda adicional à sua loja física, sem necessariamente ter um e-commerce. A segunda dica se você quer crescer e quer entender que o marketplace pode ser um novo canal, uma nova oportunidade de venda para você, faça isso paulatinamente. Eu começaria escolhendo primeiro aquele que tem mais fit com o meu produto. Então, a gente teve dois exemplos aqui claros, né, que a Cris falou que automotivo no Mercado Livre é uma categoria relevante. O Escobar falou um pouquinho de fraldas, por exemplo. Então, avaliem de todos qual é aquele que tem mais fit com o produto que você tem, que vai dar atração mais rápido. Comece com entenda, se consolide, entenda o fluxo de pagamento, porque cada um tem uma maneira diferente de fazer esse ciclo de pagamento. Entenda o tempo que você tem para poder expedir o seu produto, a maneira que você vai receber ele, e depois, uma vez maduro, vá crescendo nos outros canais. Eu acho que não é uma característica do segmento exclusividades, então você pode vender em todos, mas infelizmente a gente vê as pessoas achando que vender em todos de uma vez é uma oportunidade, e se você não está preparado para isso, e não digo só financeiramente não, porque a gente vê indústria às vezes querendo entrar, mas sem se preparar adequadamente para aquele
para aquele faturamento no varejinho, né? Porque é um faturamento não consolidado como você faz para entrega a lojistas. Então, as características mudam, né? O volume de estoque faz diferença, a qualidade do serviço que você entrega faz diferença, o tempo que você leva para expedir entre o cliente ter comprado e você ter emitido a nota fiscal, ter colocado o tracking, seja de uma transportadora ou seja dos Correios, faz diferença. Responder a um problema, porque nós estamos susceptíveis a ele, com velocidade, é importante. Então, a soma de todas essas variáveis que eu estou comentando é o que faz com que a pessoa tenha mais ou menos sucesso na parceria. Do nosso lado, olhando como marketplace, a gente põe muito dinheiro nisso, né? Então, eu dou muita visibilidade para o lojista que está entrando, porque, naturalmente, eu preciso que esse ciclo seja virtuoso. Eu preciso ser relevante para ele, para que ele esteja engajado nas minhas campanhas. Então, como Magazine Luiza, ele olha e fala assim, esse cara tem profundidade de estoque, tem qualidade de serviço, o produto que ele está falando que ele vende, ele entrega, ele realmente tem, ele entrega num período curto, a reputação dele com o consumidor final na avaliação é positiva. Nas campanhas que a gente vai fazer, no PLA, nos investimentos em comparadores, a gente vai dar prioridade clara para esses produtos ou para esses parceiros, né? Então, essa dica que eu queria dar para você entrar no marketplace e ter sucesso nesse negócio, nesse modelo de negócio. Excelente. Antes de eu partir para a pergunta final aqui, para a mensagem final, a gente quer informar vocês que vocês podem também formular perguntas, as meninas estão com microfones aí, então, assim que a gente encerrar essa etapa, a gente vai abrir para perguntas de vocês. Então, eu queria aqui ouvir uma mensagem final, mais ou menos final, de cada um de vocês. Queria começar com a Cris. Eu acho que o marketplace é uma oportunidade enorme para os lojistas, para os varejistas. A gente já dá uma solução empacotada e fácil, né? A gente gera o tráfego, que é caro, e como a gente tem escala, a gente consegue fazer essa compra de uma maneira mais eficiente, então deixa mais barato para o lojista. A gente tem um meio de pagamento integrado lá dentro, então o lojista não precisa pensar com quem ele vai trabalhar e que porcentagem da venda dele ele vai deixar para quem vai processar o pagamento. Tem a logística facilitada lá dentro também. Então, eu vejo para o lojista o marketplace um canal muito bom. E um canal que cresce, que o consumidor tem ido atrás. Enfim, uma oportunidade bem bacana para quem ainda não está nos marketplaces, para entrar, para ter mais um canal de venda e para crescer, né? Eu acho que, claro, da mesma maneira que o Carlos falou, tem que estar estruturado, porque, como a gente falou, se não tiver um bom serviço, não vai vender, né? Vai acabar se prejudicando, né? Mas é uma oportunidade muito grande. Acho que o comércio eletrônico hoje ainda é, do Brasil, só 4% da venda total, se a gente comparar com o varejo físico. Cresce a 2 dígitos em dólar nos últimos 5, 10 anos. E, na hora que você olha, o tamanho ainda é muito pequeno. Então, tem tudo para crescer. Então, acho que é uma oportunidade que não dá para deixar de lado, que não dá para deixar passar. Fantástico. Escobar, e a sua mensagem pré-perguntas? Bom, complementando o que a Cris falou, eu comparo o fenômeno dos marketplaces ao Uber, ao Airbnb, ao fenômeno do iFood, ou seja, uma economia de plataforma que realmente dá acesso a muita gente de forma muito mais produtiva, muito mais barata, muito mais inteligente até o consumidor final. Então, a Cris detalhou aqui quais são as vantagens que um seller tem de acesso, são essas mesmas, e acho que, junto com a omnicanalidade que agora as grandes marcas do varejo estão trazendo para o jogo, nós também estamos trazendo isso lá no Carrefour. Não só você vai ter acesso como seller ao consumidor online, como ao consumidor das lojas físicas, né?
desses varejistas. Isso é formidável, acho que isso é formidável e só reforça esse modelo que veio efetivamente para ficar e mudou o patamar dos e-commerce no Brasil. Eu tive a oportunidade de ir agora em janeiro à NRF, que é a principal, né, feira do varejo americano e talvez mundial, em termos de fama e tal, de alcance, e a gente viu o varejo americano e o varejo brasileiro hoje, a distância, você tira o gigante do e-commerce, que eu nem vou falar o nome fora, o resto está muito parecido, ou seja, nós estamos lá. Nós temos empresas grandes, preparadas, eficientes aqui, e acho que o caminho é um caminho muito bacana pela frente. Legal. Paulo, e você? Vamos lá. Como é bacana poder estar vivendo esse momento, trabalhando nessa indústria, né? A nossa ambição lá na Via Varejo é se tornar a principal via de compras do país, né? Ter tudo que os clientes querem, desejam, precisam. E como é bacana poder viabilizar isso através de um novo modelo de negócio, ou de um novo modelo de se fazer as coisas, que é o dito aqui plataforma no comércio eletrônico, com um apelido aí de marketplace, né? Como tudo isso vai permitir com que uma série de barreiras sejam rompidas, tem um papel fundamental, social e econômico também, porque isso está viabilizando uma série de famílias, uma série de novos negócios, uma série de novos serviços e soluções, né? E criando valor o tempo todo, né? Um dos pontos importantes que, enquanto estava se falando aqui, que a gente não comentou tanto, e para se ter uma ideia, abordando o assunto da indústria moveleira, né? É que nessa plataforma de marketplace você também tem serviços associados. A gente vende aí seguros, vende garantia estendida, vende montagens e instalações. Então, um vendedor de imóvel que teria a sua dificuldade de vender o móvel porque ele não tem um instalador oficial, ele embarcado numa plataforma de marketplace pode ter essa oferta de montagem conjunta e viabilizar uma venda que ele não faria se não tivesse essa conjunção de fatores. Excelente. Então, quer dizer, é um mundo novo que, se a gente continuar aqui falando, a gente vai citar uma série de outras oportunidades ocultas ou explícitas que me permite dizer que esses 4% que a gente está fazendo hoje no Brasil deve crescer de forma bastante elevada do e-commerce na participação do varejo, para chegar em patamares chineses aí que é acima de 50%, né? Então tem muita coisa para Tem muito crescer. espaço ainda, É isso né? aí. E, Carlos, o que você tem de mensagem antes de a gente abrir para as perguntas? Vou tentar complementar um pouquinho o que eles falaram, trazer alguns números para a gente ter uma noção da dimensão desse movimento, né? Então, apesar de ser 4 ou 5% da venda online, tem um estudo que o Google fez que mais de 30% da compra offline passou, ao longo do processo de compra, por uma consulta online. Então, a partir disso, você começa a ver que, quanto mais as pessoas interagem online, ela se aproxima da decisão de compra ali, e eu acredito realmente que a curva será exponencial. Hoje ela é, e por isso o crescimento acima de 2 dígitos ano após ano no online. Se a gente somar essa maturidade que está se construindo do offline para o online, seja através da compra efetiva ou só da consulta para ver qual é a melhor opção, ou das opções existentes no mercado, ou de preço, para tomar a decisão de compra e efetivamente fazer. Se a gente somar isso a um universo no marketplace hoje, girando em torno de 7 mil sellers no Brasil, e olhando para os Estados Unidos, a Amazon tem 140 mil sellers nos Estados Unidos. A Amazon convive, ou os Estados Unidos convive bem com a indústria, vendendo através de marketplace, e os lojistas, os retailers, vendendo também no marketplace. Então, um não anulou, não acabou com o outro. Eles conseguiram encontrar uma maneira de sobreviver e vender e estarem presentes. A gente, voltando para o Brasil de novo, a gente vê que, apesar de ter 5 anos de marketplace no Brasil,
nesse modelo, de novo, porque eu acho que o Mercado Livre tem aí uma história mais antiga, ainda é muito incipiente, ainda tem muita oportunidade de crescimento. A indústria ainda não acordou completamente para todas as oportunidades que ela vai encontrar, ou que ela pode encontrar nessas parcerias com os grandes varejos do mercado. Então, a mensagem que fica é a melhor maneira de estar online, seja para o pequeno, seja para a indústria, seja para fazer testes de conceito, seja para efetivamente vender e atender o consumidor final. Agora, enquanto você tinha uma loja, os seus concorrentes eram aqueles caras que estavam ao seu lado ali, à sua frente, e a comparação era com quem dava um serviço um pouco melhor, 2 lojas para frente, 2 lojas para trás ou na rua de trás. Hoje, o mundo, o Brasil é completamente diferente. Independente de onde você esteja, você tem todos os grandes concorrentes ali à mão da pessoa, literalmente à mão. Então, entrou numa loja, está mal atendido, é um produto que é um produto de uma marca que tem em todo o Brasil, ela vai ter milhares de possibilidades de opções para fazer aquela compra e cada vez mais num tempo menor, porque todos os grandes varejistas entendem como o tempo de entrega como algo relevante no fator de decisão. Então, todos eles, cada um com a sua estratégia, estão correndo para que o consumidor tenha o melhor preço no melhor tempo possível, com o maior encantamento possível, né? Então, acho que a mensagem final a gente pode olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? Se for para olhar com o copo meio vazio, eu vou falar, cuidem dos seus negócios. Se a gente for olhar como copo meio cheio, a gente pode falar que ótima oportunidade que eu tenho de ampliar o meu leque de sortimento ou de ampliar os canais de venda que eu tenho para atender o consumidor. Excelente. Bom, agora a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Aproveitem aqui a presença de diretores dos principais canais aqui de marketplace que nós temos no Brasil. Queria ouvir um pouquinho vocês. Eu acho que a explicação de vocês foram muito bom. Eu só queria ouvir um pouquinho como é que vocês veem, porque lá nos Estados Unidos a tendência das lojas físicas estarem fechando, né? Então eu queria ouvir um pouquinho o Carrefour, né, a Magazine Luiza e a Via Varejo, como é que vocês veem essa tendência que está acontecendo nos Estados Unidos e vocês acham que vai acontecer também aqui no Brasil, em quanto tempo, né? Paulo? Bom, vamos lá. Ao contrário do que essa tendência que você acabou de comentar, que está ocorrendo em alguns lojistas, em outros não, né? Tem outras cadeias que estão se apoiando nas lojas físicas para desenvolver o seu negócio. E a prova disso, e adicionando, né, o comentário que o Carlos fez, a verdade é que o varejo físico nos Estados Unidos, as vendas vêm crescendo ano após ano, ainda que as visitas às lojas vêm caindo. Então, está tendo um contrassenso que os clientes estão indo para as lojas muito mais decididos e comprando mais ou sendo mais efetivos. A dificuldade que alguns varejistas estão vivendo nos Estados Unidos e que a gente espera que a gente tem que atacar e trabalhar como oportunidade aqui, é essa integração do omnichannel. Quer dizer, o cliente precisa estar identificado e precisa transitar entre os distintos canais, as nossas lojas físicas e o nosso site, e permitir com que fazer pedido em loja para entregar em casa, pedido no site para entregar na loja, conseguir fazer isso nos mais distintos devices que isso possa oferecer. E a loja física, não se esqueçam, né, como um ponto de retira, é uma grande oportunidade, tanto do ponto de vista de qualidade de serviço e tempo de resposta, tempo de entrega, né, quanto de serviço de assistência mesmo, técnica, de conversar com as pessoas, de esclarecer dúvidas, etc. Então, mais do que extinguir a loja física, o que está fazendo, ela está mudando de papel e está ocupando outros espaços na cadeia de valor que ela não ocupava, para poder atender esse cliente de forma mais ampla, mais completa e mais acolhedora. Então, para a gente, essa é a nossa visão. E aí, só para finalizar, assim como tem isso, tem outros, vamos dizer assim,
puros jogadores nos Estados Unidos que estão comprando lojas físicas para poder viabilizar de novo a omnicanalidade. Então, a gente aposta muito nisso, sabe que o consumidor é um só e que transita por esses distintos canais, e a gente tem que estar ali sempre à disposição para poder gerar a melhor experiência e poder atendê-lo no que ele precisa. Escobar? Bom, acho que a sua pergunta é boa, a sua preocupação é bastante legítima, porque o varejo brasileiro vem sempre meio que seguindo o varejo americano com alguns anos de defasagem. Mas essa questão é uma questão que talvez marque aí uma diferença. Porque, como bem falou o Paulo, as vendas físicas nos Estados Unidos estão crescendo. Ano passado foram muito boas. E foi o ano em que os Estados Unidos, pela primeira vez, teve um déficit considerável, ou seja, fechou muito mais lojas do que abriu. Então, é um contrassenso, né? As vendas sobem, mas eu estou fechando lojas. Então, isso basicamente motivado por dois grandes fatores. Um é que o americano, de um modo geral, se desloca muito para ir até uma loja, porque a maneira como o americano mora é diferente da nossa. Nós moramos muito mais perto dos comércios, né? Nós estamos em cidades muito adensadas. O americano mora naquilo que lá tem uma outra conotação, se chama de subúrbio, e que você tem que pegar um carro e se deslocar muito, normalmente até ir aos centros comerciais. Essa é uma grande diferença para nós. A gente aí está muito mais próximo de uma realidade das maiores cidades da Europa do que dessa realidade americana. E, por outro lado, o varejo americano se desenvolveu em lojas de grande superfície, com excesso realmente de superfície nas lojas. E com o advento da omnicanalidade, o advento do e-commerce primeiro e agora da omnicanalidade, começou a ficar, está sobrando, não precisa ter essa loja toda, o que não significa, essa quantidade de lojas e essa metragem de lojas, né? O que não significa que a venda física em loja esteja indo mal, pelo contrário, ela está crescendo, e no ano passado cresceu 5,5%, o que para os Estados Unidos é um número violento, um número bastante grande, já que o e-commerce lá no passado cresceu 10%, 12%, quer dizer, a diferença foi pequena em termos do crescimento do e-commerce e do crescimento das vendas físicas nos Estados Unidos. Mas é que realmente é uma busca de eficiência. As lojas estão mudando de papel. O tráfego caiu muito, em 7 anos caiu 60% o tráfego às lojas americanas. Lojas nos Estados Unidos, para não ter aqui nenhum misunderstanding. Então, loja nos Estados Unidos. Caiu 60% do tráfego às lojas. É muita coisa. Então, as lojas estão mudando de papel lá, por isso, esse encolhimento do número de lojas. Não acredito que seja muito a nossa realidade aqui. Carlos, quer complementar? Acho que eles falaram tudo, né? Já trouxeram os números, realmente não é... É que, da mesma maneira, a onda, quando começou o Marketplace, eu me lembro muito dos lojistas preocupados, achando que os grandes varejistas queriam entender do produto dele para depois vender. A gente segue vendo, eu trabalho no comércio eletrônico há 15 anos, e há 15 anos eu escuto que as lojas vão fechar, e eu não posso dar o número, porque eu não sei se o Frederico já divulgou o número efetivo, mas nós vamos abrir muitas lojas esse ano. Muitas, mas muitas. Justamente no movimento completamente contrário a isso, porque quanto mais capilaridade a gente tiver, a gente vai mudar o conceito de loja para ser uma loja, centro de distribuição, ponto de contato, ponto de coleta e a série de outras funcionalidades adicionais que uma loja pode trazer de experiência. Então, não preocupe, que eu não acho que vá nesse sentido de fechar ou de atrapalhar o comércio, muito pelo contrário. Obrigada pela sua pergunta. Aqui, ó. Ali tem só mais um minutinho. Espera só um pouquinho aqui. Oi. Bom dia, meu nome é Samuel. Deixa eu só pedir uma gentileza. Direciona a pergunta para um único panelista, por favor, tá bom? Tá bom. Então, vou fazer para o Carlos, porque eu sou da Unifei também. Eu sou cientista de dados em comportamento do consumidor, e eu queria saber o que vocês fornecem de dados, estatísticas, insights,
para os lojistas melhorarem suas operações, conhecer o perfil do seu consumidor mesmo? Boa. Boa pergunta. Matou. Não, existem dois movimentos internos em andamento no Magazine Luiza. Existe o primeiro, o perfil que é o básico, né? Ou seja, que tipo de produto que está sendo buscado, qual é o preço médio desse produto no mercado. Então, a gente tem um data mind ali que ajuda o parceiro a entender o quão bem ou mal posicionado comercialmente ele está, para ver o quanto ele vai conseguir dar atração ou não no produto dele dentro do nosso portal, né? Na outra ponta, existe aí um trabalho que esse é mais a menina dos olhos, então eu vou poder falar muito pouco dele, mas existe um trabalho bem estruturado aí de informação que faz toda a cadeia se correlacionar. Isso só o Fred para falar mais à frente, quando efetivamente for lançado. Mas está no forno algo realmente bastante relevante nesse sentido. Então, o primeiro é dar a informação para o seller conseguir vender bem dentro do nosso marketplace. A gente dá a informação, seja de dado, seja de produtos, para ele entender o quão bem ou mal posicionado ele está. A gente compartilha com ele todos os investimentos de mídia que a gente faz, ou o esforço que nós estamos fazendo para que ele consiga vender. Então, esse é o básico, é o arroz com feijão que a gente precisa ter de parceria e transparência. O que está por vir é realmente aí esse lock-in que vai fechar todo um programa de fidelidade adicionado a perfil, adicionando a indústria, adicionando o seller, adicionando... E aí, realmente vai vir algo que eu acredito que vai ser uma nova onda, que pode ser que, não necessariamente pode ser que transforme, inclusive, toda o marketing digital, que há anos é da mesma maneira, que a forma da gente lidar com o consumidor, com a indústria, com o parceiro, a gente pode mudar, efetivamente, todo o nosso modelo de negócio. Muito bom. Temos uma ali? Boa tarde. Eu queria perguntar, na verdade, para todos, mas quando direcionar eu vou me direcionar ao Mercado Livre, porque por mais tempo no mercado. Tem uma grande dúvida. A gente vive em um país de grande periculosidade, e deduzindo que o marketplace, e muitas vezes o mercado em si, pela internet, ele visa um preço diferenciado e menor, a gente entende que grande parte do público que frequenta isso é periferia. Então, a gente está com muitos registros de questão de assalto de carga, roubo de carga, e também questão de localidades onde o correio não chega, a entrega não chega. E existe alguma estratégia visando das grandes indústrias, no caso vocês, assim, para ver esse lado, porque assim, quando vocês falaram muito sobre os Estados Unidos, quando a gente fala lá, existem grandes trabalhos de distribuição que são feitos em periferias, pelos bairros, por ONGs, por trabalhos para poder alimentar esse mercado. Existe aqui no Brasil algum projeto desse tipo vindo de vocês? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Tentar facilitar a chegada de produto na periferia, é isso? Exatamente. Tá. O que a gente tem hoje? A gente entrega no Brasil inteiro. Tá? Isso é base da nossa filosofia. Até quando a gente tem algum vendedor que venha vender no Mercado Livre e falar, mas eu só entrego na região sul, só entrego na região sudeste, não funciona. Porque a gente tem uma premissa de democratizar o comércio para o comprador e para o vendedor. Então, o comprador que está na periferia, a gente quer que ele tenha acesso ao produto. Né? Hoje, quem chega em todo lugar do Brasil são os Correios, e é a forma de transporte que a gente utiliza. Né? O que acontece hoje? Se a gente tem um desvio de carga, se a gente tem um desvio de mercadoria, que acontece, a gente sabe que acontece, a gente sabe que tem regiões do país onde o correio não está nem chegando, está pedindo para a pessoa ir na agência retirar, por uma questão de segurança pública. Né? E se acontece um desvio de mercadoria, o que a gente fala é o comprador está garantido.
Existe um programa de compra garantida no Mercado Livre, que o comprador comprou, ele vai receber o produto dele ou o dinheiro dele de volta. E o Mercado Livre vai se resolver com o vendedor, ou com os Correios, ou com quem seja o provedor do serviço. Então, sim, existe essa preocupação de que todo consumidor, onde quer que ele esteja no Brasil, ele seja atendido e ele tenha a compra dele garantida, né? E a gente faz um investimento bastante grande nisso, porque a gente entende que é o nosso cliente, no final, né? A gente não quer que qualquer problema que aconteça no meio do caminho afete a experiência que esse cliente tenha com o nosso marketplace. Então, ele está garantido onde quer que ele esteja. O Paulo quer complementar aqui para você. Só adicionando aí uma informação a respeito desse assunto e trazendo a oportunidade de novo das lojas, né? Há pouco tempo atrás, eu estava visitando um lojista de marketplace nosso ali em Minas Gerais, na região de Uberlândia, e eles estavam comentando comigo assim, olha, eu parei para defender em determinados CEPs do Brasil, porque não me vale a pena. Os desvios de carga que eu tenho, ou o seguro que eu tenho que pagar, ou etc., e eu desativei esses CEPs. Pois bem, como é que eu posso ajudar esse cara a reativar esses CEPs, né? Primeiro, identificando locais de lojas ali perto do CEP, da Casa Bahia ou do Ponto Frio, que possam se tornar pontos de retira, assim como uma agência do Correio presta esse serviço. Então, a gente sim está engajado com tentar criar maneiras, né, e formas de atuar para conseguir, vamos dizer assim, ou para não deixar que isso impeça que o comércio chegue na periferia, né, ou que ele tenha um serviço, não vai entregar exatamente na casa, ainda que tem locais que o caminhãozinho da Casa Bahia entra, e a maioria dos outros não entram, né, pela identidade e respeito da marca que foi conquistada durante tanto tempo. Mas a gente entende, sim, que tem um papel nisso daí, de criar alternativas, né, ou maneiras para conseguir oferecer uma solução para o mercado, não deixar que esse caos atrapalhe a vida de tantas pessoas. Aqui tinha alguma pergunta, né? Acho que tinha aqui. Ali, ó. Boa tarde, meu nome é Caio e eu queria perguntar para o Escobar, mas se alguém quiser complementar. Na visão de indústria, como indústria, qual é a melhor maneira de selecionar os sellers? Qual estratégia a indústria deve seguir para, se tem um determinado número de sellers, se é melhor trabalhar só um? Como que a gente avalia isso, da visão de indústria? Quer dizer, a indústria é um Por exemplo, fabricante de produtos. Isso, exato. E você quer saber como é que ela deve escolher estar num marketplace, é isso? Isso. Bom, eu entendo que, no caso da indústria, e estou pressupondo aqui que as indústrias têm sempre um certo porte, né, um certo tamanho, ela deva estar em todos que ela acredita que a marca do varejista, né, agregue a marca dela. Porque é uma maneira de estar mais próximo, efetivamente, do consumidor e reforçar a presença da sua marca para a maioria dos consumidores. Porque hoje o volume de tráfego que passa pelos marketplaces é muito grande, é realmente muito grande, né? Tem muita gente nos visitando hoje, muita gente nos visitando hoje, porque aqui só tem empresas bem grandes, né, em termos de marketplace, tem faturamentos aqui astronômicos. E assim, as conversões, quando eu digo conversões, são entre visitas e compras, vão de 1,5% a 3 ou 4%. Portanto, tem de 70 a 40 vezes mais gente, 25 vezes, desculpa, de 70 a 25 vezes mais gente que visitou o produto e não comprou. Então, é muita gente que passa pelo produto. Então, eu acho que as indústrias, elas realmente têm que estar posicionadas nos marketplaces que elas entendam que tem credibilidade,
que possam ajudar a marca delas. Entendi. Tá saindo? Só que assim, a gente como indústria, a gente, por exemplo, não tem um e-commerce para colocar lá. Então, assim, em questão de seleção de sellers, para quem a gente vai disponibilizar o nosso produto para vender lá dentro? Bom, então seria mais acho que essa linha. aí são duas coisas. Acho que o Carlos colocou bem. Você não precisa ter e-commerce para vender no marketplace. Efetivamente não precisa, isso é um mito. Você pode ter uma operação ou de um varejo físico ou de uma indústria. Para você disponibilizar produtos no marketplace, você tem que ter o produto com a sua descrição, né, a quantidade e o preço que você quer vender. Só isso. Você, com esses elementos, você disponibiliza todo o seu sortimento de produtos, que no caso de indústria é sempre pequeno quando comparado com varejos, né? Varejos têm um sortimento muito grande. Quando comparados com varejos, indústrias têm um sortimento pequeno. Você pegar uma indústria que tenha 200, 300, 400 produtos diferentes, é difícil, né? Tem indústrias com esse portfólio. Então, assim, é simples, relativamente simples para a indústria se conectar como ela mesmo, direto como um seller no marketplace. Agora, como escolher o seller, na verdade, é como escolher quem pode revender melhor o seu produto. E, a partir daí, se a decisão eu quero buscar alguém que tenha um perfil de seller que está no marketplace, vá ver a reputação. Vai ver se ele é um bom vendedor de produtos como o seu e qual a reputação que ele tem nos marketplaces. Se ele é um cara verde, 2 estrelas, 5 estrelas, né? Cada um tem a sua maneira de avaliar, vá ver a reputação e escolha pela reputação. Entendi. Só colocar um pouco para entender a dor que você que precisa ou quer tratar, né? Porque, na verdade, posicionado como indústria, o grande desafio é como você se instrumentaliza para fazer com que esse produto chegue um a um na casa do consumidor. E uma das soluções que tem é escolher varejos para vender isso e entregar na ponta, né? A outra forma é comprar a solução de fulfillment. Que se você se alia a alguém que faz essa solução de fulfillment para você e você integra o seu catálogo de produtos diretamente em cada um desses marketplaces, o seu desafio de realizar a venda e entregar no consumidor final está superado. E sem uma necessidade de intermediação. Então, eu só estou colocando aqui um segundo caminho que você pode pensar para atingir o seu objetivo de venda. Então, mesmo com poucos sortimentos, você acha que o ideal não, mas seria melhor entrar como eu mesmo vender o meu produto e não um seller para você? Depende muito da característica e do negócio que você está. Eu sei de negócios de indústria, por exemplo, de esportes e moda, que sim, sortimento, ainda que seja estrito, produz uma margem suficiente para pagar toda a cadeia. Tem outros negócios que sim e outros que não. O importante eu acho que para você criar um tráfego para a sua loja própria e financiar a visita suficientemente para fazer virar um negócio, eu acho que é mais difícil. Mas fazendo uma integração e usando a plataforma como veículo para fazer o seu produto ser exposto para distintos consumidores, talvez tenha um caminho aí para você trabalhar, mesmo com um sortimento menor. Muito obrigado. Obrigada. Temos uma ali, né? Tinha alguém que queria perguntar ali? Boa tarde, Paulo. Queria te perguntar uma coisa. Foi feita uma pergunta a respeito de entrega, enfim, mas o que a gente está vendo agora em relação aos Correios, né? Então, os Correios estão passando por uma crise muito séria, uma crise grave, onde e é a grande plataforma de entrega hoje no Brasil. E, diferente dos Estados Unidos, não tem concorrência para o Correio, né? As DHLs, FedEx da vida no Brasil penetram em 10% das cidades. Você falou que a Casas Bahia trabalha, né, tenta, de alguma forma, também até receber na loja, enfim. Mas a Casas Bahia, junto com outros grandes marketplaces, não pensa em desenvolver uma alternativa aos Correios para os sellers do marketplace? Existe esse movimento? É possível esse movimento? Qual a sua opinião? A minha opinião é que sim, é possível, né? A Casas Bahia hoje contrata serviços de mais de 50 transportadores, entre eles o Correio,
né, para poder viabilizar, alimentar e abastecer e receber e enviar os produtos nos nossos 26 CDs, em mais das nossas 1.000 lojas, incluindo e-commerce, e mais os tantos milhões de clientes que a gente tem por aí. Como você falou, o Correio é um player muito relevante nesse mercado, que quando sai de cena ou começa a gerar problema, acaba impactando todos nós. Agora, esse é um tema que a gente já vem trabalhando há muitos anos. Quer dizer, tem a própria VVlog, que é uma empresa transportadora do grupo, são acho que mais de 3.000 caminhões. Então, quer dizer, a gente aposta. No passado, teve que fazer esse investimento, inclusive porque o Correio não conseguia nos atender, né? Então, e eu acho que o mercado deve se acomodar nesse sentido. Quer dizer, quando existe uma crise de um player relevante, é uma oportunidade para outros tantos se desenvolverem. Imagino que vai ter um ponto de acomodação aí, e entendo que o marketplace como um todo tem um papel, ou deve, né, estar preocupado e apoiar iniciativas que permitam fazer com que essa malha logística seja mais estável do que é hoje, né? Porque depende tanto de um player estatal e com os problemas que você mesmo mencionou. Escobar, quer complementar? Eu queria complementar exatamente na direção que o Madureira está falando. Nós, como indústria, acho que a gente já vem lidando com esse problema há algum tempo e vem encontrando soluções. Acho que tem bastante gente no mercado hoje, players relevantes no mercado hoje, que o Correio tem uma participação pequenininha na venda. Né? Lá no Carrefour não bate 10%. E tem outras empresas de marketplace também grandes, que o Correio hoje é bastante pequeno. Existem alternativas realmente ao Correio, sim. Então, acho que esse é um problema, sem dúvida, para a indústria logística no Brasil como um todo, mas não está de longe de ser intransponível e está de longe ainda de não ser algo já de alguma maneira encaminhada. Isso já vem sendo encaminhado já faz algum tempo. Muito bom. Temos uma pergunta ali. Boa tarde, meu nome é Rodrigo. Falando um pouco sobre Omnichannel, daí é direcionado aí para os representantes Magazine Luiza e Casas Bahia, como é que se está tratando a questão da precificação, já que sabemos assim, que o preço do site e da loja física é diferente. Né? E quando você leva esse produto para vender na loja física, você tem alguns custos adicionais lá, como, por exemplo, a comissão do vendedor, do gerente. Então, como é que vocês estão trabalhando isso? Está trabalhando igualando o preço, fazendo uma média entre os dois, ou o preço está se mantendo diferente mesmo? Não tem como, não vai existir possibilidade de ter preços diferentes num mundo omnichannel, né? Então, existem algumas adequações, sejam fiscais ou seja de operação, que é o processo de amadurecimento normal de toda essa mudança de proposta. Mas as nossas diferenças já são pequenas, quase sempre existe uma condição de contorno já estruturada, e a tendência é acabar, literalmente. Eu não acredito que nenhum varejista hoje que esteja se posicionando online e offline consiga ter preços diferentes. Inclusive, considerando agora o marketplace, se você colocar, de novo, é legal a gente tentar imaginar um cliente indo numa loja que não entende o que é um marketplace, e dentro dessa loja ele ia comprar um produto que ele sabe que sempre tem lá, mas a loja acabou o estoque dela e ela está trabalhando com o estoque de um marketplace que é, naquele momento, um pouco mais barato do que o que ela tem na loja. Como é que resolve esse problema? Vai ter que resolver. Vai ter que resolver. Então, se a proposta é ser omnichannel, a comunicação ela tem que ser congruente a isso. É só uma questão de tempo, de amadurecimento, de organização de tecnologias, de integrações, de adequações, que isso tudo vai acabar indo para um denominador comum, um objetivo comum, um ponto comum, e que vai ter uma omni-informação também, independente de qual canal que você olhe. É só tempo. Do nosso lado, né,
ainda que eu esteja de acordo com a tendência que o Carlos comentou, né, que é a diferença entre o preço do canal online e o off se aproxime muito e, em alguns casos, até se igualem, a gente põe nesse componente de preço a questão do valor e outras coisas além do preço do produto. Então, qual que é o valor percebido e qual a experiência para o cliente a respeito de prazo de entrega, de custo do frete, do custo do produto e dos serviços associados. A experiência é bem distinta do consumidor. Então, a percepção de valor também pode ser distinta. E poderia justificar, sim, em alguns casos específicos, uma diferenciação bem sustentada, ou que não seja irracional ou não entendida pelo consumidor. Então, são canais distintos que oferecem experiências distintas, que, se você olhar exclusivamente para preço de produto, pode ser que aconteça igualar as questões, mas a gente não pode esquecer que o valor percebido é um componente de outros tantos ingredientes que fazem parte do processo de decisão e do momento final da jornada de compra. Mais uma última pergunta, se alguém quiser se colocar. Não? Tem ali? Boa tarde, meu nome é Alex. Minha pergunta é para o senhor Escobar. Obrigado. Você comentou da indústria vir para o marketplace. Como é que fica o pequeno varejo, no caso a indústria ir vender seus produtos direto no marketplace, em grandes marketplaces? Como é que fica o pequeno varejo nesse sentido, já que a indústria irá vender direto ao consumidor? Bom, quando eu falei sobre esse assunto, eu não falei de uma escolha que a indústria tenha que fazer entre ir para o marketplace ou vender para um pequeno, né? Eu acho que a indústria, se for para o marketplace, ela tem que ir no intuito de reforço de marca e de entender o consumidor, e não de atravessar o seu canal varejista. Eu não acredito em indústria não apoiada em varejo. Indústria se apoia em varejo. Indústria que vende direto, são pouquíssimos, direto mesmo, né? Desintermediando, tentando tirar o varejo do meio. A gente conta nos dedos quantas existem no mundo, não é nem só no Brasil, é no mundo. Existem pouquíssimos casos de sucesso, porque você está misturando duas vocações. É igual você ser médico e advogado ao mesmo tempo. Deve ser um pouco complicado, né? Então, é uma mistura de duas vocações. Uma coisa é você conceituar produto, produzir, se esmerar na qualidade, ter uma maneira de contar isso para maior número possível de pessoas e tal. E a outra é você saber atender o cliente, se relacionar com ele, né? Medir que estoque tem que estar disponível em cada ponto de venda e tal. Isso é um trabalho que o varejo faz. Então, eu realmente não acredito que a indústria deva fazer um trade-off entre estar no marketplace e estar em varejos pequenos. Acho que não. Pelo contrário, ela tem que reforçar a sua presença. E acho que esse é um dilema muito parecido com o que o varejo enfrentou, e principalmente os varejistas online, e que têm marcas estabelecidas no mundo físico, para colocar o marketplace. Por que eu vou colocar concorrentes de mim mesmo no meu negócio? É porque, no final das contas, faz todo o sentido do mundo. Porque o cliente acaba indo até você. Mas você acabou dando voz e vazão a gente que talvez nem existisse se não estivesse com você e, portanto, está vendendo enquanto você, naquele momento específico, não está. Porque o que vendeu foi o produto dele, né? Então, acho que esses são trade-offs que são falsos, na minha visão, né? Então, eu reforço, acho que a indústria precisa do varejo, deve estar muito bem distribuída no varejo, quer seja ele pequeno, médio ou grande, mas deve estar muito bem distribuída no varejo, e acho que é uma oportunidade dela também estar no marketplace para poder reforçar sua marca e entender melhor o consumidor, para fazer melhores produtos. Tá? Gente, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês e pedir uma salva de palmas para os nossos panelistas, foram excelentes. Muito obrigada.
um presentinho para você. Obrigada, Paulo. Obrigada, Cris. Obrigada, Carlos. Obrigada, Luiz. Muito obrigado. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigado.